Se nós sairmos perguntando às pessoas a quem você prefere, Deus ou o diabo, certamente a maioria das pessoas vão dizer: eu prefiro Deus. É claro. Embora algumas pessoas declaradamente falam que gostam do demônio, mas a maioria das pessoas, indubitavelmente, vão dizer: não, eu prefiro Deus. Não quero saber do diabo. Neste caso, o diabo perde para Deus em popularidade. Mas quando nós fazemos uma outra pergunta às pessoas: você prefere 10 mil reais, 15 mil reais ou Deus? Você prefere 50 mil reais ou Deus? Você prefere 1 milhão de reais ou Deus? É claro que as pessoas vão dizer assim: não, eu prefiro os 10 milhões de reais porque isso não tem nada a ver com Deus. O que acontece é que muitas pessoas servem ao diabo sem ter consciência que está servindo ao diabo. Porque cada uma pessoa engenha Deus da sua própria maneira. Contudo, o único jeito de nós sabermos, conhecermos quem é Deus, de fato e verdade, é conhecendo a santa palavra de Deus. A Bíblia, ela expressa Deus. A Bíblia é uma carta de Deus para todos nós. Mas depois de conhecermos a Bíblia, nós precisamos tomar a atitude de dizer sim, eu quero esse Deus da Bíblia, ou eu quero o próprio Deus que sou eu, fazer de mim mesmo um Deus, ou seja, um guia. Eu vou servir a mim mesmo ou servir aos meus intentos, aos meus pensamentos. Nós nunca vamos ficar neutro. De alguma forma nós estaremos do lado de Deus ou oposto a Deus. Contudo, nós temos a responsabilidade de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Falo isso de forma do ponto de vista humano. Não estou falando da escolha soberana de Deus, mas estou falando da responsabilidade humana. O homem tem a responsabilidade de buscá-lo ou rejeitá-lo, de querer ou dizer: não, eu não quero Deus, eu não prefiro Deus. O próprio Jesus, ele traz essa responsabilidade a todos nós quando ele diz: não queres vir a mim para ter de vida eterna? Quando Jesus se encontrou com o rico, o jovem rico, o texto sagrado diz que Jesus amou aquele jovem. Aquele jovem, religiosamente, tinha algumas perguntas, indagou a Jesus sobre a sua relação com Deus, e Jesus disse: olha, observe os mandamentos. E ele disse: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha juventude, desde quando eu sou criança, eu tenho observado, eu tenho aprendido isso. Aí Jesus olha para ele e ama. Disse: olha, mas faltava em você uma coisa. Ele disse: venda tudo que você tem e vem e me segue. Ele encheu de tristeza, porque mais precioso para o jovem do que Deus era o que ele tinha. E ele saiu triste da presença de Deus. Alguém pergunta: Senhor, quem pode ser salvo, Senhor? Quem é possível? Aí Jesus disse: olha, aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. Mas nessa conversa que Jesus tem com o homem, aquele homem querendo Deus, no final Jesus desmascara, mostra que não é assim. Nem todos que dizem que eu quero, na verdade não querem. Deus também hoje nos faz essa proposta: venda tudo que você tem. Deixe tudo que você tem, venda tudo que você tem e venha e me siga. Essa é a proposta de Deus para cada um de nós. A pergunta é: será que nós temos feito isso? Que vender tudo é isso? Vender tudo é o seguinte: é dizermos assim, entendermos assim: olha, eu nada sou, nada tenho. O bem maior que eu tenho é Ele. Então nós vamos a Ele. Tudo que nós possuímos, que nós administramos, somos mordomos disso, isso não são coisas nossas. São coisas que Ele entregou a nós, mas um dia nós vamos prestar conta. Mas quando nós temos esse Deus em primeiro lugar, significa que essas outras coisas, elas não têm importância como Deus. E foi isso que Jesus quis mostrar àquele jovem. Muitas vezes nós pensamos que amamos a Deus, quando na verdade estamos bem longe de Deus. E a pergunta é: a quem você prefere? Deus ou o diabo? A quem nós preferimos? Nós temos consciência, no fundo, a quem nós servimos. Deus nos abençoe e até uma outra oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.